Olá pessoal, tudo bem? Sou Danilo. Eu falo sobre literatura aqui e hoje vamos falar um pouco sobre o conceito de romance. O que seria o romance? O romance ele é sempre romântico. O romance ele tem tipos diferentes de abordagem. Como é que ele se diferencia do conto? E como foi que ele começou? Qual a diferença dele? Como foi que ele surgiu? Bom, o romance, ele possui algumas características que a gente vai entender melhor quando a gente compara ele, por exemplo, com a poesia, com o poema. Desculpe, com o poema. Por exemplo, enquanto o poema ele possui uma estrutura que vem em versos, em estrofes e busca, por exemplo, um efeito sonoro, um ritmo e aliteração, muitas vezes com uso de rima, o romance ele não procura isso. O romance ele já é escrito usando prosa, usando muitas vezes personagens que podem ser antagonistas entre si, ou seja, que possuem posições opostas. Ele vai possuir um enredo, ou seja, uma história básica, né? E também um espaço de ação, um tempo. Uma história, toda história vai possuir um tempo. Pode ser o tempo presente, pode ser um passado, pode ser no futuro, pode ser por exemplo, um período de fantasia. Eu posso criar um reino fantástico, por exemplo, Senhor dos Anéis, né? A gente, você pode contar semelhanças com o tempo presente, mas não é exatamente uma época que existe, né? E nesse tipo de situações nós vemos muitas diferenças em relação ao poema e nos ajuda exatamente a identificar as características do romance. O romance, quando ele começou, no meados do século XIX, ele já veio com essa ideia de apresentar os ideais da burguesia, né? E, claro, muitos romances naquela época românticos, mas também eles começaram a evoluir já indo pro realismo, depois nós tivemos já outros tipos, né? Depois nós tivemos outras vertentes do romance. Hoje nós temos milhares, né? Então você vai encontrar romance de aventura, romance psicológico, romance histórico, romance científico, claro, romance também com mais uma pegada assim de detetive, que você tem que precisar descobrir ali, né, quem matou quem, por que isso aconteceu, quem tá mentindo, né, essa coisa mais detetive. Mas ele apresenta uma estrutura bem mais ampla. E é claro, por ter uma estrutura mais ampla, o tamanho vai ser muito maior. Se você comparar, por exemplo, com um conto, com o próprio poema, como nós já falamos. E a partir daí, nós, ao contrário de um poema ou conto que a gente geralmente lê rapidamente, a ideia é que você leia em uma sentada, né? Chegou ali, sentou, abriu, leu rapidinho, o romance vai levar mais tempo, né? Agora, não significa que vai ser melhor ou pior. É algo que você vai descobrindo com o tempo. Qual o seu tipo de leitura ou gênero favorito. Então, recapitulando, seriam essas as características do romance, né? Um tamanho maior, uma estrutura diferenciada, quando comparado a outros gêneros, né? Nós vamos encontrar, por exemplo, se a gente comparar com o poema clássico, nós vamos encontrar tempo, personagens, espaço, enredo, só para citar alguns, os básicos. E, principalmente, você vai ter ali uma visão da realidade. Ou seja, o autor ou a escritora, ele vai, através da história dele, te deixar algum tipo de visão que ele acredita sobre um determinado tema. Pode ser uma visão positiva, uma visão mais negativa da realidade,
que ele presenciou e está retratando naquela obra, ou até mesmo irônica, né? Então é isso. Esse é o resumo do que seria o romance. E respondendo a pergunta inicial, todo romance é romântico? Com certeza não. Mas indico a leitura. Sempre é bom e importante a gente ler os romances, os clássicos e os atuais, para a gente se entender a evolução e os tempos de hoje. Muito obrigado.